Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudionor Machado e esta é a nossa reflexão diária com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, revista dos adultos. O tema do trimestre é o Apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição, que é a de número 6, tem o título Paulo no poder do Espírito. E a leitura bíblica, a leitura diária de hoje, melhor dizendo, está em Atos capítulo 19, versículo 20, com a epígrafe: o poder do Espírito faz a palavra de Deus crescer. Vamos ver o texto. O texto é bem simples, são poucas palavras. Diz assim o texto: assim, eu estou dando ênfase a este assim, porque na leitura da Bíblia nós precisamos entender o que é este assim. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Hoje eu estou fazendo leitura na Bíblia da Reforma. Esta é uma Bíblia que foi lançada no aniversário dos 500 anos da Reforma Protestante e hoje eu estou fazendo uso dela. O texto diz: assim a palavra de Deus crescia e se fortalecia poderosamente. Veja bem, existe hoje muitos artifícios criados para que a palavra de Deus desenvolva, para que a palavra de Deus, o Evangelho, quando nós dizemos palavra de Deus é uma forma genérica de falar, desenvolva, a obra do Senhor cresça. Técnica disso, técnica daquilo, mas nós estamos na semana estudando que Paulo atuava no poder do Espírito. O episódio que nós lemos, que está no capítulo 19, ele ainda está envolto das ações de Paulo na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, para Paulo, foi um local que marcou seu ministério. Em Éfeso, Paulo encontrou a adoração a Diana dos Efésios. E em Paulo pregar e o povo entender que a Diana dos Efésios não passava de uma deusa, isso gerou, de uma idolatria, isso gerou prejuízo para eles. Paulo encontrou ali, como nós lemos, nós encontraremos na leitura bíblica em classe da lição de domingo, nos versículos, capítulo 19, versículo de 1 a 7, que Paulo se encontrou com Apolo e com vários outros que moravam naquela região, mas que não conheciam o Espírito Santo. E Paulo pregava no poder do Espírito Santo. Paulo, sua atuação era uma atuação dada pelo Espírito Santo, não era algo dele. O Espírito Santo confirmava o que Paulo fazia. Pois bem, Paulo encontrou alguma oposição em Efésio e isso está a partir do versículo de número 8, quando Paulo então resolve ir para um local onde ele pudesse pregar o Evangelho. Ele foi perseguido nas sinagogas, mas ele procurou um local para pregar o Evangelho e foi na escola de Tirano. Tirano era o nome de uma pessoa, não que ele fosse um tirano, mas o nome dele era Tirano e ele tinha uma escola naqueles dias. Nesta escola, Paulo pregou e Deus ali operou. Milagres ocorreram, demônios foram expulsos. Primeira coisa que nós aprendemos é que o Evangelho, a propagação, o crescimento, o poder do Espírito não está adstrito a um local, não está preso a 4 paredes. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, aí eu estarei. E não é estarei pela onipresença, é estarei pela manifestação. Pela onipresença ele está em todos os locais. Paulo então foi para a escola de Tirano e lá o Senhor continuou abençoando. Acontece que naquela região, e você vai encontrar isso a partir do versículo de número 13 do capítulo 19 de Atos, existiam alguns exorcistas, sabe? Alguns que tinham a prática de expulsar demônio pelos seus mantras, pelas suas repetições, pela água benta, por isso, por aquilo, pelo sinal da cruz e aí por diante. Ainda tem hoje. Bem recente eu assisti um filme Exorcista e achei espetacular o que fizeram ali, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, nem com o que é orientado pelo poder do Espírito Santo. Mas eles tentaram expulsar um demônio e quando você chega lá nos versículos seguintes, versículo 14, ali começa um diálogo entre eles, que eles vão expulsar o demônio e tentam repetir o nome de Paulo como se houvesse um mantra. Eles reconhecem que tem algo diferente na vida de Paulo. Eu vos conjuro pelo Deus a quem Paulo prega. Aí o demônio volta para eles e diz: olha,
Eu bem sei quem é Paulo e conheço o Deus de Paulo, mas vocês quem são? Aí não consegue expulsar o demônio e o endemoniado então agarra eles ali e eles eram em número grande, mas não conseguiram vencer o endemoniado. Eu acho que entrou um espírito de um lutador de karatê, sei lá, de capoeira, e o endemoniado quebrou os camaradas no cacete e no final ainda arrancou a roupa deles para eles correrem nu. E esta notícia correu na redondeza, gerou temor, e por causa disso, uma vez que Paulo tinha em sua vida o poder do Espírito Santo e expulsava os demônios, o evangelho está lá no versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 20, eu vou repetir. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O que nós aprendemos é que não é o local, não é a suntuosidade do ambiente, não é as roupas bonitas de alguém ou até mesmo as falas que alguém pronuncie, parecendo assim, falas poderosas, né? Fulano disse isso, Merlin falou isso, Beltrano e deu certo, então a gente vai falar e também dá certo. Não é. É o poder do Espírito Santo na vida do pregador, como foi na vida de Paulo, e aí sim o evangelho vai crescer. Fica na paz do Senhor. Cobra do teu professor amanhã na escola dominical.